Glórias a Deus. Paz do Senhor para os nossos irmãos. Que Deus abençoe grandemente a todos. Mais uma vez estamos em mais um momento de ensino da palavra, transmitindo aqui no Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. Na sexta passada nós não tivemos a transmissão, infelizmente não foi possível, mas hoje estamos retomando novamente, Então todas as sextas nós estamos aí a transmitir o ensino da palavra do Senhor a partir das 18h30. Então todos estão convidados a estar sempre participando conosco, Só em casos aí que às vezes que exista aí algum tipo de empecilho que não dê para a gente fazer a transmissão, aí, infelizmente a gente acaba colocando aí o aviso no Facebook para os nossos irmãos não ficarem esperando. Mas já que nesta oportunidade nós temos aí a condição de estar fazendo essa transmissão, então eu queria compartilhar com os irmãos do ensino que nós já estávamos trabalhando, Hoje se trata da sétima parte deste ensino, Seria a última parte, a parte final. Aliás, é o sétimo vídeo, O sétimo vídeo é a parte final do ensino. Nós estamos no terceiro tópico. Nós iniciamos um tópico a falar sobre a substituição do Espírito Santo. Lembrando que o tema que nós estamos trabalhando aqui durante todos esses vídeos é o tema um mau negócio com Deus. E é uma mensagem que nós trouxemos aqui principalmente ao povo cristão, E quando se fala aqui, vamos trazer aqui um breve resumo, Quando se fala de um mau negócio com Deus, nós estamos falando daquilo que a pessoa, o cristão, ele acha que é aceitável por Deus. Às vezes as pessoas acham que só pelo fato de estar na igreja, cultuando, participando, já é o suficiente, Deus já aceitou isso daí e já está tudo ok. Quando na verdade a Bíblia nos mostra claramente que Deus requer muito mais de nós e obviamente que nós temos a fazer, nós temos para dar. Então a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, ela não pode orbitar apenas em participação de cultos, Ela tem que ir além disso. E quando se fala em negócio, como eu disse já em vídeos passados, é um termo mais vinculado ao homem, Quando se fala de negócio, negociar, e parece que isso não se aplica a Deus, Negociar com Deus, isso não faz sentido, Já que Deus é um ser supremo, Está acima de todas as coisas, então não faz sentido isso. Mas na Bíblia Sagrada nós vemos por várias vezes em que as pessoas fizeram votos com o Senhor, e isso daí nós poderíamos taxar como um tipo de negócio, É um voto com Deus. Se o Senhor fizer isso, então faria aquilo, É um tipo de negócio. A Bíblia não vai falar sobre Deus estar no negócio, ou Deus não está no negócio. Isso é uma frase que nós cristãos adotamos e usamos, no nosso dia a dia. Às vezes, até mesmo em louvores, a gente encontra isso. Deus está no negócio ou não está no negócio. Mas, porém, isso não deixa de ser uma coisa real. Que, de fato, quando se faz um voto com o Senhor, ali nós estamos praticamente em um bom negócio com Deus, Quando Deus aceita aquilo, E um mau negócio com Deus é quando Deus não aceita e a gente acha que Deus aceitou. Então, um negócio com Deus não seria a questão de negociar, Seria mais, digamos assim, de uma cumplicidade em uma obra, em um projeto, em algo, Seria basicamente isso, Quando se fala a respeito da nossa vida espiritual, nós achamos que todas as questões espirituais, todas as bênçãos de Deus são obrigatórias a cair por sobre as nossas vidas, só porque nós estamos frequentando aos cultos. Esse é um mau negócio com Deus. E falando sobre isso, nós trilhamos por um tema, alguns títulos aqui e subtítulos, E nós iniciamos falando sobre duvidando em Deus. Seria, eu estou nos caminhos do Senhor, buscando ao Senhor, mas ainda duvido dele. Nós tratamos sobre isso lá no primeiro vídeo, E dentro deste duvidando em Deus, como subtópico, eu utilizei aqui duvidando do extraordinário, e o segundo subtópico, duvidando que ele vai fazer, E o terceiro subtópico, duvidando de minha inserção à graça. Tudo isso dentro do primeiro tópico, duvidando em Deus. Posteriormente, nós partimos para o segundo tópico, seria a desvalorização da espiritualidade. E nós falamos sobre o sermão de Marta e Maria, e posteriormente nós falamos sobre o peso falso na balança. E nós concluímos o segundo tópico,
Isso levou aí, eu acho que uns 5 a 6 vídeos, né, para a gente concluir o segundo tópico. E o terceiro tópico, nós demos início nele no último vídeo, mas ele eu decidi deixar mais curto para a gente, de fato, concluir. Então já eu acho que o 7º vídeo, né, se não me falha a memória, e nós estamos a trabalhar agora com o terceiro e último tópico, que seria a substituição do Espírito Santo. Tá? Para isso, nós vamos fazer a leitura aqui em Apocalipse. Nós vamos falar sobre a igreja aqui de Sardes. Lembrando, meus amados, que ainda restam, depois tem ainda 3 temas que Deus colocou no meu coração para o ensino, e concluindo esses 3 temas, se for da vontade do Senhor, nós vamos iniciar aqui uma maratona apocalíptica, tá? Nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse desde o primeiro capítulo até o último capítulo, passando verso por verso, explicando parte por parte, para que a igreja do Senhor venha a entender. Nós sabemos que a escatologia, né, o Apocalipse, ele é complicado as pessoas entenderem, né? Principalmente o livro do Apocalipse, porque é um livro que contém muita figura, né? Tem muita coisa ali que é oculta mesmo, e isso foi intencional. Nós vamos aprender sobre isso, tá? Então, depois deste vídeo que termina hoje, né, lógico, nós temos aí mais 3 temas ainda a trabalhar, se for da vontade do Senhor, e depois nós vamos estar iniciando uma maratona apocalíptica. E aí nós vamos passar vídeo após vídeo, desde o primeiro capítulo até o último, verso por verso, para que a gente possa entender um pouco aí do livro do Apocalipse, né? A igreja do Senhor crescer aí na graça e no conhecimento. Então, aqui sobre a igreja de Sardes, nós vamos dar uma pincelada, porque não faz parte isso da maratona apocalíptica. Quando nós fizermos essas séries de vídeos, nós então vamos falar sobre a igreja de Sardes com mais profundidade, tá ok? Mas aqui nós estamos apenas dentro do tema substituição do Espírito Santo. O que é a substituição do Espírito Santo? Trata-se de pessoas que tenham um nome de cristão, vivem uma vida aparentemente de cristão, mas que na verdade espiritualmente não tem um vínculo com Deus e com o Espírito Santo. Tá? Participa dos trabalhos da igreja, muitos até fazem a obra de Deus, como a igreja de Sardes, a gente vai ver aqui, porém não tem comunhão com o Espírito Santo. Pode falar em línguas estranhas, pode demonstrar que sente a presença do Senhor, pode até mesmo chorar, mas isso não significa que de fato tenha o Espírito Santo. Porque quando a pessoa ela tem o Espírito Santo, não só essas coisas aparentes elas se tornam constantes, mas coisas que não são tão aparentes, que se enxerga dentro de um convívio, de fato vai ser constante. Porque quem tem uma vida espiritual, ela é diferente em qualquer ambiente, independente de onde ela esteja, se é dentro da igreja, se é fora, se é em casa, se é na rua, no trabalho, em qualquer lugar, ela sempre vai ter uma vida diferente, porque o Espírito Santo de Deus, de fato, reina sobre a vida dela, né? Então, a carta aqui à igreja de Sardes está lá em Apocalipse capítulo 3, verso de número 1 até o verso de número 5, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tens os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Tá? Verso 4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Aqui nós pegamos um texto da igreja de Sardes, porque ela retrata bem a ausência do Espírito Santo. No primeiro verso, né, que João escreveu, está escrito assim: E ao anjo da igreja de Sardes, que está em Sardes, escreve, isto diz o que tens os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Eu acho que eu até falei sobre isso no vídeo anterior, não lembro. Mas que tens nome de que vive, porém está morto. Seria os cristãos de Sardes, eles aparentavam ter vida espiritualmente falando, porém diante de Deus estavam mortos.
Ou seja, eles não tinham comunhão com Deus, eles não tinham o Espírito Santo, porém eles aparentavam ter o Espírito Santo. Por isso que eu disse anteriormente, às vezes a pessoa pode até chorar, ela pode até falar em línguas estranhas, ela pode até expressar que há uma comunhão dela com o Espírito Santo, mas isso é nome de que vive. Porém, em muitos casos, a pessoa ela está morta diante de Deus, espiritualmente falando, tá ok? Então, aparentar ter comunhão com Deus, isso não coloca-nos na posição de vivos diante de Deus. O que vai nos colocar na posição de vivos diante do Pai é a comunhão com o Espírito Santo, tá? Então, a aparência, ela não conta nada diante do Senhor. Por isso, nós cristãos, nós temos que tomar cuidado para que não haja uma substituição do Espírito Santo de Deus em nossas vidas por outra coisa. Porque assim nós teremos nome de que vive, mas não estaremos de acordo com a vontade do Senhor, tá? Então, a questão de fazer a obra de Deus, por mais que seja uma obra exaustiva, né, por mais que seja algo grandioso e notado pelo ser humano, isso não vai inibir o fato de que a minha vida diante de Deus, ela tem que estar e ser autêntica, né? Então não é a quantidade de obras que vai me favorecer diante do Senhor. O que me favorece diante de Deus, que me faz achar graça aos olhos de Deus, é a minha comunhão com o Espírito Santo, a minha obediência ao Senhor ali no viver da palavra e na busca pelo Senhor, tá? E a igreja de Sardes estava vivendo isso. Então ela vivia uma aparência de uma igreja viva, mas infelizmente não tinha vida diante de Deus, né? E se nós cristãos não vigiarmos, nós poderemos cair nisso também. Então nós temos que tomar cuidado para que o Espírito Santo ele não seja substituído em nossas vidas, né? E quando se fala disso, as pessoas podem encarar aí, né, com sua própria vida, né, nas questões particulares, e falar, não, mas eu não sou um ímpio, eu não mato, eu não roubo, eu não pratico, né, as abominações, as idolatrias. Só que a gente tem que lembrar que não é só isso que é pecado, né? A pessoa às vezes acha que o adultério simplesmente é pecado, mas Jesus disse, aquele que olhar, né, com um olhar de desejo pela outra pessoa já cometeu adultério. Então não é a questão daquilo que, humanamente falando, é algo estupendo e grandioso que vai fazer com que de fato eu esteja em pecado diante do Senhor. Porque tem coisas que não são grandes, humanamente falando. São chamados pecadinhos, digamos assim, né? Mas que isso inibe também o Espírito Santo em nossas vidas. Então, não são as grandes coisas em si o problema, muitas das vezes, mas são as pequenas coisas que nós deixamos passar, que nós não ligamos para ela, mas que elas estão ali e acaba fazendo com que não tenhamos comunhão com o Espírito Santo. Então a igreja de Sardes estava vivendo isso. E no verso de número 2, ó, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, Jesus está falando aqui para João do quê? Das obras da igreja de Sardes, que não estavam perfeitas diante do Senhor. Então isso quer dizer que ela era uma igreja que fazia a obra, tá? Mesmo estando morta, estava fazendo a obra de Deus. Mas Jesus disse, não, elas não são perfeitas diante do Senhor. Então note que obras perfeitas não está vinculada ao quesito humano, tá? Por exemplo, vamos tocar um instrumento perfeito, é um instrumento que você toca de maneira que ele seja bem afinado e que você não erre nenhuma nota. Ok, você tocou perfeitamente, tá? Mas não é disso que Jesus está falando, de questões aparenciais. Jesus está falando de coisas interiores e espirituais. Então Jesus não está reclamando de uma obra imperfeita, dizendo, ó, o instrumento de vocês estão desafinados, ó, vocês cantam fora do tom, ó, a pregação de vocês aí, às vezes vocês erram no dialeto de vocês, né? Você troca o L pelo R. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de questões espirituais. Jesus está falando, olha, espiritualmente as obras de vocês não estão condizentes com a vontade do Senhor. Ou seja, elas estão imperfeitas. E no começo do verso, Jesus ainda diz, vigia.
Tá? Vigia, seja vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Ele está dizendo que ainda existem pessoas aí que ainda não morreram espiritualmente. Mas se vocês não vigiarem, esse restinho que tem de pessoas aí vão morrer também. Tá? Então, em nossas vidas, amados, não é diferente. Às vezes nós estamos fazendo uma substituição em nossas vidas, né, em relação ao Espírito Santo e não estamos percebendo. E se nós não vigiarmos e deixarmos isso continuar, isso vai se tornar numa catástrofe espiritual muito grande, tá? Aí a gente vai ter nome de que vive, vamos ter obras diante de Deus, mas vamos estar mortos. E a obra, ela não será perfeita. Lembrando que perfeição aqui está falando no sentido espiritual, né? Então, obras sem vida não vai agradar a Deus. Obras sem comunhão com o Senhor não agrada. É melhor você não fazer nenhuma obra e ter comunhão com Deus do que você fazer todas as obras possíveis e não ter comunhão com Deus nenhuma. Já que a nossa salvação, ela não está vinculada às obras, e sim à nossa obediência para com Deus, a nossa vida espiritual. O galardão sim se vincula às obras, mas a minha salvação não, ela se vincula à minha espiritualidade diante do Senhor. Então uma vida de obediência voltada ao querer de Deus, isso é igual à salvação, né? Então aqui no verso de número 2, ele deixou claro, vocês fazem obras, só que não são aceitas, porque não são perfeitas, espiritualmente falando, não agradam ao Senhor. Aí depois vem o verso de número 3, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. Então Jesus está falando o quê? Para você lembra daquilo que você ouviu. Ou seja, está falando de uma igreja que tinha conteúdo bíblico, que sabia, né, como que era, ou como que tinha que ser a vida espiritual. Aqui a Bíblia ela não entra em detalhes aqui sobre os pecados que existiam ali na igreja de Sardes e o porquê que eles não tinham a comunhão com o Senhor, ou pelo que eles estavam substituindo o Espírito Santo de Deus e a comunhão deles com Deus. Aqui não tem grandes detalhes, né? Mas o que de fato está sendo exposto aqui é que estava ocorrendo isso. Porém, era uma igreja que tinha conhecimento bíblico, que sabia qual era o caminho a se seguir. Ou seja, Deus ele nunca vai pedir para nós fazermos algo que nós não sabemos fazer. Ele vai nos capacitar e nos orientar para que aquilo seja feito. Se nós decidirmos não fazer, estamos em desobediências para com Deus. Mas não significa que eu não sabia o que era para fazer. Então naquele dia ninguém será impune diante do Senhor, dizer, Senhor, eu não sabia como que era para fazer e nem o que era para fazer. Tá? Então aqui com a igreja de Sardes, isso é um exemplo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Tá? Então todas as ações que nos levam a ter uma falta de comunhão com Deus e com o Espírito Santo, elas sempre vão ser marcadas pela palavra do Senhor, ou seja, Deus sempre vai nos alertar. A cada passo o Senhor sempre falará conosco, através de uma mensagem, de um ensino, de uma pregação, ou diretamente no nosso coração, nos nossos sentimentos. Deus ele vai falar, não é por esse caminho, não é por esse lado. Há uma substituição da comunhão com Deus aí. Tá? E nós temos que vigiar para que nós não venhamos ser surpreendidos por ele, né? Porque aqui está escrito, né? Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora eu virei sobre ti. Ou seja, se você não vigiar, eu vou chegar em um momento em que você não sabe, você não presume, você não pode calcular. É difícil para nós até classificarmos isso daqui como o arrebatamento, né? Já que a igreja de Sardes ela já não existe mais. Isso foi escrito primeiramente pela igreja de Sardes. Tá? Nós podemos trazer para o âmbito espiritual nas nossas vidas de hoje como o arrebatamento. Virei sobre ti como um ladrão, ou seja, você sabe que a hora que vai ser o arrebatamento ele vai acontecer. Mas aqui também pode estar prefigurando alguns acontecimentos que ocorreriam ali na igreja de Sardes, que eram provenientes do próprio Deus, por causa e consequência daquilo que eles estavam vivendo, tá? Ou seja, seria uma punição que Deus permitiu vir sobre eles, ou uma luta, uma dificuldade, por exemplo. É difícil de nós classificarmos isso daqui teologicamente falando. Mas para os nossos dias de hoje, isso daqui não cai por terra, tá? Então, problemas e dificuldades sobre as nossas vidas virão, independente de nós estarmos firmes em Deus ou não. Se nós estivermos firmes, nós poderemos resistir. Porém, se não houver firmeza e estrutura em nós, com certeza esses problemas vão acabar nos engolindo.
Então nós temos que procurar ser vigilantes não só por causa disso, mas porque nós temos que procurar ter a comunhão com o Senhor. E como eu já disse aqui em outros vídeos, né, o problema de muitos de nós cristãos é que nós estamos valorizando mais as coisas terrenas do que as coisas para com Deus, tá? Então nós aplicamos maior tempo nas coisas do mundo do que nas coisas do Senhor. E tem coisas do mundo que não são pecado, mas se eu estiver substituindo minha comunhão com Deus, meu momento com o Senhor, minha vida de oração, de busca na palavra, por essas coisas, passa a ser pecado. Não por causa daquelas coisas em si, mas por causa da minha ação, da minha atitude. Aí eu quero resgatar aqui a parábola ali, o sermão de Marta, né, que Jesus disse para ela. Está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Jesus não condenou a hospitalidade dela ali, o serviço, o trabalho no lar. Jesus condenou a prática dela interior de substituir e colocar outra coisa no lugar da comunhão com o Senhor. E às vezes nós cristãos, nós trilhamos por este caminho. Nós colocamos outras coisas no lugar da comunhão com Deus. A questão aqui não é só o tempo. É lógico, quanto mais tempo eu colocar para orar, para ler a Bíblia, melhor, é óbvio. Mas a questão aqui que Jesus está abordando está no sentimento, né, na intenção do coração, tá? Então, se você tiver uma boa intenção para com o Senhor e aplicar-se a Ele, independente se você vai orar 6 horas ou 3 horas por dia, o Senhor Deus com certeza Ele vai te abençoar, né? Até porque nós temos a nossa vida secular, humanamente falando, temos que trabalhar, temos a família para cuidar, temos, enfim, tem diversas coisas que nós fazemos durante o dia. Então, às vezes, o tempo é curto para a gente. Mas se nós aplicarmos dentro do nosso coração, em primeiro lugar, ter Deus, a comunhão com Ele, a oração, a vida espiritual, em santificação e na leitura da palavra do Senhor, nós vamos ser grandemente abençoados. Então, o mais importante em nosso coração, em primeiro lugar, estar essas coisas. E no demais, Ele vai trabalhando em nossas vidas. Tá? Então, se eu colocar em primeiro lugar Deus, Ele vai me ajudar para que eu consiga tempo, ou alguma coisa vai acontecer, o Senhor Deus, Ele vai me auxiliar para que eu consiga criar uma disciplina e conseguir, de fato, aplicar aí, a minha vida aí ao Senhor mais e mais. Mas no meu sentimento, ele tem que estar voltado em Deus, primeiramente, né? Então, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Então, eles conheciam a palavra de Deus, a igreja de Sardes, mas não viviam ela. Eles decidiram viver a sua própria vontade. Deixou a palavra de Deus de lado em relação à vivência e começou a viver aquilo que eles acharam conveniente, né? A palavra do Senhor ainda fazia parte da vida deles, não só no conhecimento como na obra, porque a obra ainda era realizada, mas o viver a palavra não existia. Então falar bonito é legal, né? Conhecer a Bíblia Sagrada é bacana, você ter aí uma faculdade teológica, tudo isso é muito bom, isso é viável, mas se não viver aquilo, de nada vai adiantar. Então a nossa vida espiritual tem que condizer com tudo aquilo que nós temos absorvido, né, da palavra do Senhor, para que nós não sejamos como a igreja de Sardes. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, ou seja, eles esqueceram daquela mensagem, da palavra de Deus no sentido de viver, não estavam vivendo mais, né? Apenas usavam ela como ferramenta na obra e no dia a dia, mas não tinha uma vivência, tá? E aí o texto ele conclui, né, no verso 4 e 5, mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ou seja, estava no meio de uma igreja em que estava morta, mas diante do Senhor, alguns ali ainda estavam vivos, né? Então, isso mostra claramente que não é o ambiente cristão em si que vai fazer com que eu tenha vida diante de Deus ou não. Primeiramente, é minha particularidade para com o Senhor. Se você fizer parte de uma igreja que não promove campanha, não promove noites de oração, né, reuniões de oração, não significa que por causa disso você vai deixar de viver uma vida de oração. Se você faz parte de uma igreja onde não se prega uma palavra com profundidade, não significa que você não vai estudar a Bíblia Sagrada e se aprofundar nela.
né? Então o ambiente não pode te ditar como você deve ser. A gente tem que andar pela Bíblia Sagrada. Então muitos estavam na igreja de Sardes, mas não andavam como a igreja de Sardes. Eles tinham a sua vida particular diante do Senhor. Então lembre-se, o seu louvor é particular diante de Deus. A sua adoração é particular diante do Senhor. A sua vida é particular diante do Senhor. Então quando o arrebatamento acontecer, não serão placas de igreja sendo salvas, né? O que vai ser levado vai ser membros individuais, né? Não é famílias sendo levada, serão membros de cada família individualmente falando. Então por isso que nós temos que ser como Daniel ali na Babilônia, né? Estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele, porque ele decidiu viver a vontade de Deus, independente do lugar onde ele estivesse. Então ele estava em um ambiente de adoração a ídolos, né? de porfias, de todas as questões espirituais voltadas a outros deuses e a outras práticas. Então ali era uma batalha espiritual muito grande para que ele viesse conseguir permanecer de pé diante do Senhor. Mas ele decidiu que não se contaminaria com tudo aquilo que estivesse ao seu redor e manteve-se firme, né, na vontade do Senhor, independente do ambiente. Então eu não posso depender de que os líderes, né, das nossas igrejas venham promover trabalhos e fazer isso e aquilo outro. A minha vida espiritual tem que estar firme diante de Deus, independente dessas coisas. Se isso existir, amém. Se não existir, eu vou viver a minha espiritualidade diante do Senhor do mesmo jeito, porque a salvação ela é individual, né? Se meu filho estiver chorando aí, amados, vai sair no vídeo aí, viu? Eu acho que ele começou a chorar aqui, então me perdoem, tá? Se atrapalhar alguém aí no raciocínio. No verso de número 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aqui sim já entra na questão espiritual, na questão de arrebatamento, de salvação, né, de vida eterna. Aqui no verso de número 5 já começa a entrar já nessa questão. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Olha só que grandiosidade, né? Poder receber isso da parte do Senhor, meu amado, isso é maravilhoso. Mas para que isso aconteça, a minha vida espiritual tem que estar voltada em Deus. Então eu tenho que tomar cuidado, fazer como o Senhor Jesus disse para a igreja de Sardes, vigiar, porque muitas das vezes estamos deixando a comunhão de Deus de lado para fazer outras coisas, coisas que não são pecado, mas que quando são substitutas da comunhão com o Senhor, aí nós passamos a errar, né? Então as pessoas elas se dedicam tanto, por exemplo, né, ao seu corpo físico e se esquece do espiritual, né? E quantos de nós não cuidamos da nossa higiene? É banho todos os dias, lava sempre as mãos para o alimento, escova os dentes, né, a cada refeição, enfim, cuida da aparência, né, do cabelo, cuida da pele, tanto por questões de saúde como por questões de beleza e estética. Amém, isso é viável, isso é bonito, isso tem que ser feito. Mas e o espiritual? Às vezes, espiritualmente falando, nós não estamos praticando a higiene, digamos assim. Não estamos limpando-nos espiritualmente das impurezas, do pecado, das coisas ruins, daquilo que desagrada ao Senhor. Alimentamos o nosso corpo fisicamente para que nós tenhamos vigor, né? Porque a fome também aperta e a gente se alimenta. Mas e a espiritualidade? Às vezes nós não temos o nosso café da manhã espiritual, não temos o nosso almoço espiritual, a nossa janta espiritualmente falando. Tem pessoas que deixam para se alimentar espiritualmente só quando vai na igreja. E o corpo físico não, se alimenta todos os dias, cada hora de refeição, normalmente, né? Então estamos invertendo os valores. Não que essas coisas, humanamente falando, devem ser deixadas de lado. Não, tem que ser feitas cada vez mais. Mas o espiritual não pode ser deixado de lado. Então, se nós cuidamos do nosso corpo físico, por que vamos deixar o espiritual de lado? O corpo, ele volta ao pó. Porque a Bíblia nos diz, veio do pó e volta ao pó. Só que a nossa alma, ela vai seguir um destino. E se nós não estivermos crescendo espiritualmente, o destino dela não é um destino bom. Mas se nós estivermos firmes no caminho do Senhor, não substituindo o Espírito Santo e sua comunhão por outra coisa, buscando a Deus sempre, com certeza nós teremos um nome que será confessado diante do Pai. De maneira nenhuma será riscado do livro da vida.
E se o Senhor chegar como um ladrão, nós não vamos estar sem vigilância, vamos estar ali firme na postura que Ele quer que nós estejamos, para que o Seu nome seja glorificado sobre a nossa vida a cada dia mais. Amém? Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Este foi o último vídeo da nossa série aí, um mau negócio com Deus. Lembrando que nos próximos tem mais 3 temas que nós vamos tratar, vai ser temas isolados, não vai levar vários vídeos, né? Depois desses 3 temas, se Deus permitir, nós vamos iniciar aqui uma maratona apocalíptica. Vamos falar do livro do Apocalipse, desde o primeiro capítulo até o último, explicando verso por verso, parte por parte, para que nós possamos entender e compreender as Escrituras Sagradas em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo. Abençoe a cada servo Teu. Dê-nos do Teu livramento, nos guarda e nos protege. Nos fortaleça espiritualmente para que nos desviemos do pecado e venhamos estar firmes na Tua vontade. Abençoe a cada família, a cada lar neste momento, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, faz a Tua obra. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração e todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos grandemente. Amém.